E aí, como é que você tá? Tudo tranquilo? Eu quero falar com você hoje sobre uma coisa que você precisa estar atento a seu respeito e a respeito dos outros também, que é: as pessoas não são os seus comportamentos. Você não é o seu comportamento. Isso é algo muito importante de se compreender, porque tem muita coisa que os outros fazem e que você tá levando pro lado pessoal, porque você não consegue separar a pessoa do comportamento dela. E tem muita coisa em você que você não gosta. E você tem dificuldade, você tem bloqueios com a sua identidade, porque você não consegue separar o seu comportamento de quem você é. E sabe, na natureza, e isso é algo que você tem que estar muito atento também, porque colocaram na sua cabeça que você é um animal. Você não é um animal coisa nenhuma. Mas na natureza, se você pegar o chimpanzé, por exemplo, que é um animal que vive em sociedade também, o, o influente, o dominante, ele é um macaco. Pare para pensar aqui comigo. Então, se um chimpanzé quisesse definir o que é influência, o que é força, o que é dominância, ele teria que apontar para um macaco e dizer: é aquele ali, ele é isso. Ou seja, no caso deles, o comportamento é o animal. Ele não tem linguagem para separar isso. Ele não tem instrumentos para deixar isso abstrato e separar o que é uma característica, uma virtude do que é um ser. Então, para o chimpanzé, dominância é o dominante. Agora, para o ser humano, isso precisa ser feito em algum momento. Sabe, essa reflexão veio porque hoje eu estava pensando a respeito das diferenças culturais. Nós somos uma casa bilíngue aqui, então é natural que a gente pense muito a respeito disso. E quando você vai interagir com alguém de um outro idioma, é natural que você se pergunte até onde essa pessoa reage dessa maneira porque ela é um ser humano e até em que medida ela vai reagir dessa maneira porque ela é dessa nacionalidade. Isso que eu acho engraçado, isso que eu acho fofo, que eu acho bonitinho. Em que medida eu faço por causa de quem eu sou e até em que medida isso é por conta da minha nacionalidade. Quais são os limites da minha cultura? E isso é uma reflexão que leva, então, a essa questão do comportamento versus o ser. Porque em um dado momento você vai precisar fazer uma separação do que é o indivíduo e do que é um comportamento. Porque você vai precisar ou rejeitar ou aplicar essas coisas na sua própria realidade. Então, se eu quero, por exemplo, falar com líderes a respeito de liderança, eu preciso fazer uma separação em algum ponto do que é aquele ser humano que exerce essa função, das características que ele tem e que o tornam um líder, que é basicamente exercer influência, né? Ter a capacidade de utilizar a linguagem para produzir uma reação no outro. E esses mesmos fundamentos, eles são aplicados em várias habilidades que um ser humano pode desenvolver. Mas a gente tem dificuldade em fazer essa separação. E um dos motivos pelos quais isso acontece é porque, por mais que isso fosse ser benéfico para a gente, né, entender essa separação, e eu tô te dizendo que é isso mesmo, você precisa procurar fazer essa separação para que isso te faça bem, mas a gente tem medo, sabia? E a gente tem medo de que façam isso conosco. Quem, quem já passou bastante por igreja vai ficar bem familiarizado com o que eu vou explicar aqui. Mas vai ouvir isso num contexto diferente, eu garanto. Que é a questão, a história da zebra, né? Porque vamos lá, presta atenção que você vai gostar disso. Se fala que a zebra, ela tem as suas listras para se camuflar, certo? Mas ela não se camufla coisa nenhuma. Porque se você olhar para o leão, que é um caçador, ele tem aquela cor meio dourada, que é exatamente a cor da relva, da savana, onde ele se esconde, né? E a zebra você consegue ver a quilômetros de distância, porque é preto e branco, o contraste com o ambiente é muito grande. Então, como é que é a lógica dessa camuflagem? Ela se camufla junto com as outras, porque não existe zebra,
é sempre zebras, né? Então, duvido você lembrar aí de uma vez que você estava vendo National Geographic que apareceu uma. Eram várias. Por quê? Porque a partir do momento que uma se destaca, ela se torna um alvo. Então, o leão ele vai procurar, né, isolar uma delas. E se você tentar identificar uma delas, baixar a cabeça e olhar de novo, você não sabe mais qual que é qual. Mas quando uma é recém-nascida, quando uma está mancando, quando uma tem algum tipo de ferida que quebra esse padrão, o que acontece? Ela é devorada. Houve uma ocasião em que biólogos foram estudar essa camuflagem e fizeram um pontinho vermelho na zebra. O que fez? Ela foi caçada, porque ela deixou de ter então essa camuflagem. Então, a gente aplica essa lógica para a nossa vida também. A gente entende que se nós não tivermos as nossas listras padronizadas, nós seremos devorados. Porque, vamos lá, a gente vive socialmente também. E a gente tem medo de ser um total outcast, né? Um expulso, um periférico, né? Porque se você não se adequa, então você vai perder benefícios em fazer parte do coletivo. Então você tem medo de se destacar. E, sabe, esse é um princípio muito interessante, porque isso começa a explicar pra gente por que a gente não quer ser separado no nosso comportamento. Porque quando você é separado do seu comportamento, você começa a ter individualidade, autoralidade, e isso é projetado para os outros. E, sabe, eu vou te dar uma micro lição de vendas aqui, mas que tem tudo a ver com esse ambiente. É assim, você só consegue vender uma coisa para a pessoa. Você só consegue vender água se ela estiver pegando fogo. Porque todo demais vai ser procrastinado. Todo demais a decisão não vai ser imediata. Você só consegue vender algo que é extremamente urgente para uma pessoa. Por isso essa imagem. Então, as pessoas não querem ter sucesso. Elas querem evitar o fracasso. Se você tenta vender algo para alguém dizendo que essa pessoa vai se dar bem, ela não compra. Ela vai comprar se você falar que comprando, ela vai deixar de se dar mal. Se você pesquisar, você vai perceber que os referenciais de bem-estar que os psicoterapeutas trabalham, ele é um referencial, com toda sinceridade, muito bosta. Porque as maiores, né, a maior frequência de definição de bem-estar que você vai encontrar é: a pessoa não está ansiosa, a pessoa não está com dor. Que bosta de bem-estar é esse? É só o fugir do desconforto. E você acredita que as pessoas preferem, sabe? A pessoa não quer ser feliz, não quer ser feliz, ela quer não ser triste. Ela não quer estar bem, se sentindo bem, energizada. Ela quer não estar com dor. Então, e por quê, né? Porque se você está bem, se você está se projetando, se você tá se destacando. E se você está destacando, você fica com aquele medo de ser caçado, né? Mas veja que é diferente do leão, né? E quando você compara os dois animais aí, né, dentro da nossa analogia, qual que é a diferença? A diferença é caça e caçador. A diferença é que a zebra anda com o pack porque se ela for isolada, ela vai ser devorada. E é esse o medo que é instaurado na gente, porque você é o tempo inteiro, e a escola faz isso que é uma beleza, né? Você é o tempo inteiro podado. Você não pode de forma nenhuma ser a criança que fala diferente, a criança que tem um cabelo diferente, você não pode ser a criança que usa um calçado diferente, que tem uma roupa diferente, que gosta de uma música diferente. Eu lembro, assim, de sofrer uma pressão, assim, você não pode contar pra ninguém que você gosta desse tipo de música porque vão massacrar, vai ser a morte da sua vida social. E à medida que você vai se aproximando da adolescência, isso se intensifica demais. Então tem muitas coisas que são justamente ali as primeiras chamas da sua individualidade, as primeiras chamas assim que vão queimar para mostrar quem você é como indivíduo, aquela separação da necessidade de aprovação do outro, mas que esse período da adolescência trata de pisotear, porque trata isso como ser inadequado.
Claro que se você observar um adolescente, você vai querer estapear ele, porque ele tem um monte de coisa que não faz o menor sentido. Só que aquilo não vai ser perpétuo. Aquilo é um exagero, é ele aumentando o volume para ele encontrar a equalização depois. Só que é nessa fase da vida que a gente costuma sofrer todo tipo de censura, todo tipo de corte, e aí aquilo que eram assim as primeiras manifestações de uma individualidade, que muitas vezes vão se traduzir pela aparência, né? Mas tem que ter um certo cuidado com isso também. Elas vão ser cortadas. Por que tem que ter um certo cuidado? Porque muitas vezes, quando é somente externo, né, e adolescente tem muito isso com a aparência, pode ser simplesmente um pedido de atenção, né? Mas aquelas outras particularidades de uma música diferente, de um gosto diferente, de um paladar diferente, isso não deveria ser limado, né? E muito menos aquelas opiniões meio absurdas, né? Que na sua maioria são ingenuidades, mas não necessariamente maldades, né? Às vezes é só uma ingenuidade mesmo, porque não viveu o suficiente, não apanhou o suficiente ainda, mas a gente não deveria ir na direção de frustrar essa voz, né? Também tem que tomar o cuidado que uma coisa é você permitir que a pessoa tenha a sua plataforma e se expresse, a outra é permitir que ela fique falando porcaria onde não deve, né? Porque tem os seus espaços. Então, tá, tudo tem que ter esse equilíbrio. Mas eu queria que você refletisse e percebesse que desde muito cedo, mas que nesse fim de infância e começo de adolescência ali, quem sabe até o final dela, é muito provável que você tenha sido limado da sua individualidade para que você pudesse se adequar, e até hoje você carrega isso de que os seus comportamentos, eles são você. E a partir do momento que você entender que comportamento é uma reação à realidade, você vai começar a identificar que a relação com os outros pode ser muito mais simples e o seu processo de aceitação pode ser muito mais fácil. Outro dia eu postei uma frase que teve uns coraçãozinhos lá, mas eu percebi que muita gente não entendeu, né? Quando eu falei que a, a crítica do outro, ela é com relação à consequência do meu comportamento e não em relação a mim. E é por causa disso. Porque o meu comportamento não sou eu. Então, quando o outro me critica, ele não tem acesso ao núcleo da minha identidade. Ele está criticando aquilo que ele está vendo. E o que ele está vendo não é nem necessariamente o meu comportamento, mas se ele se deu ao trabalho de criticar é porque ele está sendo afetado por isso. Então ele está criticando o resultado do meu comportamento. Isso é válido porque eu posso me observar e observar o impacto que eu causo ao meu redor. E então, quando você faz essa separação, você percebe que os outros têm muito pouca coisa que pode afetar você. E ao mesmo tempo, você pode começar a promover essa separação daqueles comportamentos que não refletem quem você quer ser, porque você entende que eles não são quem você é. E deixa eu te falar, tem muitos desses comportamentos que você não gosta, que eles estão na mesma origem daquilo que vai fazer você ter orgulho de quem você é. Porque o seu bloqueio tem íntima conexão com o seu propósito. E quanto mais você caminha, mais evidente isso se torna. Hoje pela manhã eu levei o Isaac para a escola, o Noah foi junto, e ele estava falando para mim que na escola as crianças estavam fazendo bico para ele. Eu falei, olha, mas quando eles fazem bico para você, você olha para o outro lado, porque isso é problema deles. E maravilhosamente, na mesma hora, eu dei seta para entrar numa rua e teve uma pessoa que estava tentando fazer uma manobra que não podia, e ela ficou super brava e esbravejou dentro do carro e me apontou o dedo e fez tudo mais. Ela passou, eu comecei a rir e cantar uma música. E aí ele ficou, né, surpreso, assim, papai, ela fez bico para você. Ela fez bico porque ela tá com pressa, ela tá brava, mas o meu dia tá bem legal. Eu tô conversando aqui com vocês e a gente tá cantando musiquinha. Então, é essencialmente isso, assim, você perceber que, na verdade, até esse comportamento que há um tempo atrás ia fazer eu pirar e xingar e passar o dia inteiro carregando essa mulher, fica evidente, né, que é algo que tá ali, tá na superfície. Talvez ela tenha seguido o dia puta da cara comigo, até o final, até agora, né? Ou talvez ela tenha simplesmente esquecido do que aconteceu.
porque certamente que foi circunstancial. Talvez aquela mesma pessoa fazendo aquela mesma cagada, mas sem pressa, fosse reagir diferente, porque o comportamento dela não é quem ela é. Assim como qualquer erro que ela pode ter julgado que eu cometi, também não sou eu. Assim, uma manifestação do meu contexto, né? E principalmente, comportamentos não são pessoas, porque comportamentos são treináveis, adaptáveis e mudáveis, assim como a sua mentalidade. Tamo junto até depois do fim.